Eu queria até fazer uma pergunta para vocês três, para tentar entender um pouco, porque quando o iniciante vem e olha para os fundos imobiliários, a maioria das vezes é com aquela ideia de, pô, eu só vou investir nisso porque me dá uma renda mensal, que eu quero ganhar um rendimento mensal. Isso é verdade ou não na cabeça de vocês? Porque existe, apesar desse potencial de crescimento um pouco mais limitado que você falou frente às ações, talvez não multiplique 10, 20, 30 vezes como uma ação possivelmente pode acontecer, existem alguns fundos que têm esse potencial também de gerar essa valorização da cota. E até a Isa mesmo aqui tem uma carteira que é focada nisso. Como que, até passando para vocês três, como que vocês veem muito isso? Se você fosse meio que definir assim, o perfil do investidor do fundo imobiliário, é o cara que realmente está buscando mais uma renda? Ou também, às vezes, tem um cara que está buscando mais essa valorização assim, também de patrimônio, às vezes com um pouco mais de segurança, dado que você vai ter menos volatilidade e tudo mais, teoricamente, né? Começa lá, Isa. Eu vou fazer um panorama aqui. O que eu acho dos fundos imobiliários? Né? Eles são os ativos mais simples de você explicar para uma pessoa. Porque é muito mais fácil você explicar para a pessoa que você está comprando uma parte de um imóvel do que você está comprando uma parte de uma empresa. Né? Faz parte da cultura do brasileiro já investir em imóvel. Então, o fundo imobiliário traz isso de uma forma muito mais simples. Você pode, a partir de 10, 100 reais, comprar já uma cota ali e ser investidor de um imóvel físico. Né? Então, eu acho que isso é muito mais simples para conversar, para começar com essa pessoa, né? Até dando um panorama geral, hoje 67% da custódia, né, tá em pessoas físicas, tá? Então não é aquele investidor profissional, não é investidor estrangeiro igual a gente vê em ações. É muito pessoa física, justamente porque ele é muito mais simples de se explicar para uma pessoa física, é muito mais simples de se entender. Tem um apelo também da renda mensal hoje isenta, então todo mês cai ali um dividendo na conta que, poxa, quem não quer isso, né? Hoje em dia, eu acho que principalmente quem está começando a investir, é isso que se busca. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo de uma pessoa que está investindo em renda variável. Fundos imobiliários têm praticamente metade da volatilidade de uma ação, com um retorno ali maior, tá? Vou falar aqui quando a gente olha aí na janela desde 2012, o retorno do IFIX ele é superior ao Ibovespa com menos volatilidade, tá? Então, eu acho que isso é mais simples, é muito bom para o investidor iniciante. Obviamente, tem aquele investidor que já entende mais, que é mais robusto, que consegue ali investir buscando ciclos, buscando oportunidades ali, mas a maioria é uma pessoa que está começando, buscando um ativo mais simples que uma ação e que, poxa, todo mês cai ali alguma coisa na conta dele, que para ele é excelente. Exatamente. Pegando até o gancho, acho que é até mais fácil ainda, né? Se a gente for pegar aquele investidor mais clássico, aquele investidor assim, um pouco até mais velho do que a gente aqui de uma forma geral, antigamente, né, a acumulação de patrimônio era muito visto como investimentos imobiliários, né? Então todo mundo, e isso acho que até na minha família também, especialmente na parte da minha asiática até inclusive, muito do que se falava era a herança que você poderia dar para gerações futuras. Essa herança não era questão de liquidez, ou seja, dinheiro de fato, era questão realmente de investimento em imóveis diretos, onde você poderia viver, entre aspas, né, de aluguel ali desses seus investimentos que você acabou herdando ao longo do tempo, nessa sua geração de família, e isso era de fato o acúmulo de patrimônio. E hoje, se a gente pega o benefício que o fundo imobiliário traz, então pegando o gancho até do que a Isa falou, é exatamente isso, né? Você vê que o aluguel hoje, independente do que você diga ou não, né, o aluguel, além de você receber, você pode até receber ele cheio, etc., com a correção, enfim, que a gente já está acostumado de todos os contratos de locação, a gente sabe que você vai pagar imposto, você vai pagar imposto na compra, você vai pagar imposto na venda, você vai pagar imposto de transação. Então, assim, tem uma série de outros custos que são inerentes a esse acúmulo de patrimônio que no fundo imobiliário, por exemplo, já não existe. Então, por exemplo, se o cara ali faz, dentro de uma estrutura de fundo imobiliário, a mesma situação, mas ele transforma isso dentro de um fundo imobiliário, ele recebe o aluguel isento de imposto de renda. Então, assim, fica muito mais simples de falar para a pessoa física que, poxa, por que não fazer esse movimento? Além de, claro, a questão da liquidez de ser um ativo listado em bolsa. Assim, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, eu não vejo problema nenhum do investidor, seja iniciante ou não, vir para o mercado de fundos imobiliários com essa cabeça da renda. Entendi. Porque essa é a essência. Então, qual é a essência do fundo imobiliário? Uma proteção do patrimônio e uma geração de renda recorrente.
Essa é a essência de investimentos imobiliários. O que acontece dentro do mundo dos fundos imobiliários é que hoje uma carteira bem composta, ela vai ter uma altíssima previsibilidade de distribuições mensais, e a questão da proteção do patrimônio, aí vai se olhar caso a caso, existe um ciclo ali também. A questão é que no imóvel físico, que a pessoa investe, ela não tem alguém precificando o tempo todo, e no fundo imobiliário isso existe. Você tem uma condição de juros que impacta um pouco o preço das costas, mas quando, a Isa foi muito feliz de colocar, você abre um espectro um pouco maior, e aí agora a gente tem que aproveitar o momento que a gente está vivendo. Nós estamos há 30 anos em fundos imobiliários, né? O mercado de fundos imobiliários existe há 30 anos. Se você dividir em 3 fatias, e essa primeira fatia ela vai ser um pouquinho comprometida, mas você vai me entender, porque teve um momentozinho ali que a taxa de juros foi muito elevada. Se a gente desconsiderar um pouco dessa primeira fase, os juros médios no Brasil foram 22%. Se você pegar uma segunda metade, que foi quando os fundos imobiliários começaram realmente a aparecer, e ganhar um pouco mais de tração e visibilidade, mas isso ainda num universo de menos de 100 mil investidores, a taxa média de juros era perto de 13%. Né? Pouco mais, pouco menos, eu estou falando em grandes números. E se a gente pegar os últimos 10 anos, foi cerca de 9,2, 9,3. Investir no Brasil não é muito fácil, e mesmo assim, os fundos imobiliários conseguiram, dentro desse contexto, dentro desse cenário, que você teve juros indo a 14 praticamente aí umas 2 vezes, então eles conseguiram ainda assim proteger o patrimônio do investidor e gerar renda recorrente. Então a essência é essa. Então, eu não vejo problema nenhum do investidor iniciante vir para o mercado com essa expectativa, porque ele está vindo com a expectativa correta. Claro, essa é a primeira derivada. As outras derivadas envolvem você selecionar, você montar uma carteira que tenha realmente aderência ao seu perfil e etc. E vai evoluindo, mas a primeira derivada está correta. Legal. E falando um pouco dessa questão, porque você falou no começo, eu quero testar esse ponto, da questão do círculo de competência, né? Acho que é uma das razões, inclusive, do porquê que eu acabo preferindo ficar só com ações. Porque minha opinião, posso estar errado, vocês podem me corrigir. Eu ainda acho que apesar de ter os seus relacionamentos iguais, as coisas iguais, é difícil, diferente, não é difícil, mas é diferente analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Apesar de você ter um pouco do mesmo script, algumas coisas que você vê em FII, você não vê em ações, e vice-versa. Algumas coisas você dá mais atenção no FII, menos nas ações, assim por diante. Como que quando vocês estão pensando nessa parte mais de escolha do fundo imobiliário, o que se coloca na prioridade para se analisar? O que você olha no fundo imobiliário para de fato falar assim, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem um risco, isso aqui não tem. Como que você de fato também mede o risco de um fundo? Acho que é legal do pessoal conseguir entender isso, até trazendo de vocês que são especialistas na área. É uma resposta complexa, porque eu falo que você fazer uma análise de um fundo imobiliário, ela é transversal e ela envolve uma série de fatores. E você tem que pensar sempre com a cabeça do portfólio. Né? Ou seja, você está pensando numa carteira de investimentos imobiliários que vai ter um portfólio. Alguns imóveis, obviamente, mais troféus, alguns imóveis muito bons, alguns imóveis medianos e alguns imóveis talvez não tão bons assim, que em algum momento podem ser vendidos, reciclados, enfim, a gente pode dar o nome que quiser. Então você tem que pensar com a cabeça do portfólio. E agora me permita... portfólio do fundo, você está dizendo? Do fundo e, consequentemente, da sua carteira. Eu acho que isso vale para o fundo e para a carteira. Me permita fazer uma analogia. Algumas pessoas que já me acompanham já me viram falar um pouquinho sobre isso, mas quando as pessoas falam que é mais fácil avaliar uma ação do que um fundo imobiliário, alguma coisa, eu acho que é um ponto polêmico e controverso. Mas vamos trazer para questões mais práticas. Vamos esquecer o nosso mundo do mercado financeiro. Se você for montar uma padaria, eu acredito que é muito mais complexo você viabilizar esse negócio do que efetivamente ser dono do imóvel que vai locar esse ponto comercial. As derivadas das análises são muito maiores, as variáveis são muito maiores. A questão Bruno, é que as empresas já se sofisticaram a tal ponto, o histórico é muito maior, então você tem um método de avaliação de empresas por indicadores, por múltiplos, que te dá mais segurança. Mas quando você começa a derivar no negócio, você vai perceber que são poucas as pessoas... É mais variável para analisar no negócio. Exatamente. Então, assim, quando você vai montar uma padaria, você tem toda uma questão de business, né, de negócio que tem que ser entendida, e por detrás
Ainda tem um imóvel Se também. você for contratar um confeiteiro, se na sua padaria for ter um confeiteiro, tem um business por detrás da confeitaria também. Tem todo um negócio, um nicho que se desenvolve ali. É muito mais complexo. E aí muda o preço do trigo não sei aonde, isso vai impactar o valor dele todo ali e toda a cadeia dele de produção vai mudar. É muito, muito mais complexo. Se eu sou o dono do imóvel, eu tenho que avaliar o quê? Região, micro-região, capacidade daquele ativo gerar renda. Capacidade de pagamento do capacidade de pagamento do cara da padaria. E se potencialmente esse cara da padaria não existir mais lá, qual é a chance de eu locar aquele imóvel nas mesmas condições financeiras? É mais simples. O que eu posso concordar com você é que talvez o nível de cobertura de fundos imobiliários, ele na verdade ele começou de 5, 6 anos para cá. Era realmente era desértico. Tinha pouca gente, né? Então acho que não tinha nem demanda muito para isso. Não tinha demanda. Se eu falar para você que há 12, 13 anos atrás, nós éramos menos de 50 mil investidores no mercado. Né? Você não tinha especialistas para falar do tema, você não tinha realmente pessoas, você não tinha gestores dispostos a conversar sobre os seus produtos. As gestoras não tinham esses produtos como ativos importantes para suas prateleiras. Só que de 2016, 2017 para cá, o que aconteceu? Um movimento muito legal. O mercado ele começou a ser dividido e você começou a ter pessoas que trabalhavam em gestoras maiores, em bancos maiores, eles começaram a procurar seus próprios negócios. Então gestoras menores começaram a aparecer. E outro ponto que mudou bastante aí o jogo foi que apareceram dentro das gestoras profissionais mais especializados no ambiente imobiliário, né? No real estate, como se diz, no ambiente imobiliário. E isso mudou bastante também os produtos. Eles ficaram muito mais sofisticados, ficaram com portfólios muito mais robustos. As empresas listadas começaram a perceber que os fundos imobiliários eram concorrentes, eram players que estavam ali disputando negócios que antes não tinha escala e passaram a ter. Tem muito fundo imobiliário hoje que tem patrimônio maior do que empresas. Então, eles passaram a ter uma relevância maior e você tem uma aceleração de conhecimento muito grande. Então, se você colocar em perspectiva, o mercado de fundos imobiliários ele foi reinventado em 6, 7 anos. E olha onde a gente está. Esse é o ponto mais importante. Então, se você considerar mais alguns anos para frente, eu acho que o nível informacional dos fundos imobiliários e toda essa dificuldade que se tem de analisar, ela vai sendo superada. E só para concluir aqui o meu lado, o investidor ele vai tentar encontrar indicadores para definir se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Eu acho que não é assim que funciona. Você tem que conversar com a gestão, você tem que entender a mecânica da gestão, qual é o perfil de alocação daquele gestor. Você vai, principalmente em imóvel de tijolo, você vai tentar conhecer um pouco mais a região, conversar com as pessoas que conhecem aquela região. Bruno, como é que você faz para comprar um imóvel para você morar com a sua família, supondo que você tenha 2, 3 filhos? Você tem que analisar o quê? Você vai lá... Você vai conhecer tudo, pô. Você vai conhecer a região, você vai ver se tem escola perto, se tem o hospital para a criança perto, se tem formas de vocês se locomoverem, né, público ou não, perto. Você vai ver se está perto do seu trabalho ou da sua esposa, você vai ver se está perto da sua sogra ou não, se vai ter... Porque ela vai ajudar longe, né? alguma coisa. Longe. Brincadeira. Então tem uma série de coisas que você vai ponderar. Verdade. Matricial, não é o valor do metro quadrado, então eu vou comprar esse apartamento. É verdade. Então você tem uma série de questões que você avalia. É matricial e você vai envolvendo. Vai chegar uma hora que você vai saber como é morar num bairro A, aqui em São Paulo, ou no bairro B, ou no C, ou no D, no E. Eu estou dando aqui não de classe social, mas de exemplos, né? No sentido de que você vai construindo que tem vantagens e desvantagens. Então, se eu tenho um galpão logístico num determinado eixo de uma cidade, aos poucos eu vou considerando e entendendo como é que eu faço essa análise. E só para concluir mesmo, desculpa aí, só para concluir. Eu acho que o mais importante é o investidor aprender a fazer uma comparação entre pares. É muito importante, né? Se você vai comprar um carro, eu falei do apartamento, vamos falar do carro. Não dá para você assumir que um determinado SUV é bom, sem você ter comparado com outros 3, 4 SUVs.
Porque você vai ter referência, sim, de consumo, de valor de seguro, de preço de revenda, de manutenção, de uma série de coisas, do próprio preço. Mas se você não tiver equivalência dos outros, aquela decisão ela vai ficando rasa. Você precisa aprofundar um pouquinho mais, para que você saia do aspecto emocional e entre num aspecto mais racional. E depois que você comparar os SUVs, você pode comparar com um sedã grande, um sedã médio, e você vai perceber que tem outras características que são levadas em consideração num sedã médio que não é num SUV. Fundo imobiliário é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que no começo, para quem nunca dirigiu um carro, não tem a carteira de motorista, não sabe a diferença de um carro esportivo de um SUV, vai ter mais dificuldade. Então o que ele vai ter que fazer? Os test drives, vai ter que ir lá, conhecer, experimentar, visualizar, acompanhar conteúdo, entender. Ele tem que sair dessa inércia para que ele possa se aprofundar.